bem-vindos para mais um vídeo dessa série de vídeos sobre cidadania italiana. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tem uma playlist completinha só sobre isso. Sai um vídeo novo toda sexta-feira ao meio-dia, horário de Brasília, né? Porque aqui na Itália estamos 4 horas na frente. Então me acompanhem nessa série. Depois da vinheta, vem comigo pro vídeo de hoje. Então, como vocês viram aí no título e até mesmo para quem assistiu o último vídeo, eu falei que o vídeo de hoje o tema seria residência, que é uma das partes, né, mais difíceis de se conseguir aqui na Itália, quando você vem fazer a sua cidadania, principalmente, na verdade, de modo, né, sozinho, sem assessoria, porque quando você contrata uma assessoria, inclui junto a residência, e muitas vezes as pessoas preferem pegar uma assessoria justamente por causa dessa parte. Então, para quem ainda assim como eu, prefere fazer sozinho, sem a ajuda de uma assessoria, eu vou dar aqui algumas dicas em relação à residência, o que deve ser feito. Então, para quem não sabe, né, você precisa ter a sua residência registrada aqui na Itália para dar entrada no processo. Não é que nem no Brasil, que você se muda, sei lá quantas vezes, e não precisa informar ninguém. Aqui na Itália, você, quando entra, né, quando vem morar aqui na Itália, tem que registrar sua residência. Quando você se muda, seja aqui na Itália mesmo ou para fora do país, que no caso seria o AIRE, né, você tem que registrar sua residência. Então, a Itália sempre vai saber aonde você está morando. E aí, para a questão da cidadania, você tem duas opções de registrar nessa residência. Ou através de um contrato de aluguel, ou através de uma hospitalidade gratuita. E aí você tem que fazer a dichiarazione di ospitalità. O contrato de aluguel é quando você vai alugar, né, uma residência com alguém, seja através de imobiliária ou diretamente com o proprietário. E a hospitalidade gratuita é quando você vai ficar, sei lá, na casa de um parente, por exemplo, que não vai te cobrar. E aí essa pessoa que tá te hospedando, na verdade, em qualquer uma das opções, tanto no contrato quanto na hospitalidade gratuita, o proprietário dessa casa, né, quem vai te receber, tem que fazer uma cessione di fabbricato. Muitas pessoas ficam em dúvida, né, o que é isso? Basicamente, quem te hospeda tem que dizer para o governo, estou hospedando um estrangeiro na minha casa. E aí essa pessoa tem até 48 horas para fazer essa cessione di fabbricato a partir do momento que você entra na casa dela. Então a cessione di fabbricato, para quem tem dúvida, ela vai ser feita sempre, indiferente se é contrato de aluguel ou hospitalidade gratuita. Ela tem que ser feita pelo proprietário, né, da residência, que vai até a questura e diz que está hospedando um estrangeiro na casa dessa pessoa. E aí, principalmente, né, para pessoas que vão ficar aí hospedadas na casa de um parente, alguma coisa, é muito importante. Isso pode dar problema no seu reconhecimento de cidadania italiana. É o tamanho da casa versus número de pessoas nessa casa. Você não pode dormir ali no sofá, né, do seu parente, que já mora, sei lá, vamos supor que o seu parente tem uma casa aí com um quarto, é casado, já tem um filho, e aí você vai ficar na casa dessa pessoa. Você não pode. Tem que ter, né, a Itália diz que tem um mínimo de metros quadrados para cada pessoa na residência. Então, toma muito cuidado com isso. Não queira aí ficar numa casa de 30 metros quadrados em 10 pessoas, que você não vai ter o seu reconhecimento, na verdade você não vai ter a sua residência confirmada por causa disso, tá? Então muita atenção, porque quando o vigile for na sua casa, que ele for subir, olhar, né, tem diferentes tipos de vigiles aqui, cada comune trabalha de uma maneira, alguns nem vão, já reconhecem direto, como foi o nosso caso, o vigile nem apareceu, alguns outros o vigile vai, sobe, olha tudo. Então é bom que você esteja aí, né, certinho nessa questão para não ter nenhum problema. E aí existe uma grande dúvida também em relação à residência, que é contrato de aluguel transitório, se pode ou não ser usado para fazer o seu reconhecimento. Eu já vi várias pessoas falando que não pode, tá? Que tem que ser aí um contrato de no mínimo 1 ano, mesmo que depois você não vá ficar 1 ano nessa residência, que você vá fazer quebra de contrato. Porém, várias outras pessoas conseguiram. Então eu acho que entra de novo aquela questão, né? Cada comune trabalha da sua maneira. Como eu já falei em todos os vídeos anteriores, quem aí assistiu viu. Existe uma grande lei aqui na Itália, mas não adianta. Cada comune tem a sua maneira de trabalhar e tem várias pessoas que conseguiram fazer o reconhecimento da cidadania com um contrato transitório de 6 meses, por exemplo. Então, né? Fica aí a questão, não tenho como dizer pode, não pode. Prefiro, né, não
dizer sim ou não, porque como eu falei, cada comune trabalha de um jeito e aí depende. Tá, e aí pra você, né, que não tem aonde ficar de forma gratuita e vai precisar de um contrato de aluguel. Como é que eu faço para conseguir uma residência, afinal de contas, já que é tão difícil? Realmente, é muito difícil essa parte. Eu, quando vim, não consegui sozinha, então eu precisei contratar uma assessoria só para me conseguir uma residência, né? E aí, como é que funciona? Acho que tem várias assessorias que fazem esse trabalho e cada uma trabalha de uma maneira. A que fez pra mim tinha lá o contato, né, de uma pessoa que sabia que essa pessoa alugava por períodos pequenos, né, para quem tava vindo fazer o reconhecimento, e ela tinha esse contato dessa pessoa que tava com um apartamento disponível na época que eu ia chegar, e aí ela fez esse intermédio. Então eu paguei para assessoria fazer esse intermédio para mim, porque eu ainda estava no Brasil, eu já queria chegar aqui com uma residência, né, garantida, e não, como eu falei, né, acho que eu falei sobre isso no vídeo anterior. Não façam, em hipótese alguma, pagamento antecipado, sem estar aqui na Itália, sem ver a casa, porque eu já vi muita gente perdendo dinheiro com isso de casas que nem existiam. A gente, né, quase caiu num golpe quando a gente tava no Workaway e tava perto ali da época de a gente sair do Workaway. A gente tava procurando uma casa para alugar em outra cidade e quase caímos num golpe, porque apareceu lá uma casa para mim, nem lembro como, acho que apareceu meio e meio. Já começa por aí, né? E uma casa super linda, com um preço assim um pouco abaixo do que ela valeria, e era tudo muito lindo, né? Tipo, eu moro, a pessoa dona dessa casa morava em outro país e não podia vir para mostrar a casa, mas estava mandando foto, e aí eu ia fazer tudo seguro, a pessoa ia me mandar um link do Airbnb para eu pagar pelo Airbnb, só que obviamente que não era do Airbnb, né? Era um site ali falso, sei lá como é que funciona. E eu fico pensando, a gente não caiu no golpe, mas eu fico pensando quantas pessoas já caíram, né? A gente deu um jeito de ir até a cidade, pegamos um trem, fomos até a cidade para pelo menos ver o prédio, onde é que era, e aquele prédio nem existia. Então vejam bem, né? Cuidado com essa coisa de pagar a coisa aí antecipada sem nem ao menos ver. Mas voltando ao assunto, como é que eu faço então, né, para conseguir uma residência? Você tem essa opção de contratar uma assessoria só para fazer esse intermédio para você, ou então sites de busca. Acho que a melhor maneira aí são sites de busca, principalmente se você não tá ainda na Itália, mas não paga nada. Eu vou focar muito nessa tecla de não pagar nada sem ver a casa, mas você já pode fazer num contato, quando chega aqui na Itália, vai e olha, né, combina com o proprietário, enfim. E aí eu vou deixar listado aqui embaixo alguns sites, mas tem alguns super conhecidos aqui, que é o Casa.it, Imobiliária.it, o Subito, tem alguns outros também, eu vou deixar todos listados aqui na descrição para vocês. E aí procura principalmente direto com o proprietário, porque se você for numa imobiliária, a chance de você conseguir alugar uma casa com eles sem ter contrato de trabalho, sem ter ainda a sua documentação, né, de italiano, é 0,00001, eu acho. Você não vai conseguir por imobiliária, muito difícil. Quando a gente tentou, a gente ofereceu 1 ano de pagamento, né, de aluguel antecipado, as imobiliárias disseram não. Então, imobiliária praticamente esquece, eu diria esquece, vai para os sites mesmo direto com proprietários. E foca principalmente nas últimas páginas desses sites, porque mesmo esses sites têm casas de imobiliárias, né? Mas as últimas páginas desses sites você vai encontrar casas direto de proprietários. Tá, e aí conseguir a residência, né? O que eu faço agora? O primeiro passo aí para dar entrada na sua documentação. Você tem que ter essa residência confirmada, como eu falei. E aí o que você vai fazer? Você vai levar a documentação no ficha anagrafe da sua comune. E que documentos são esses? Uma cópia do seu contrato de aluguel ou da sua declaração de hospitalidade gratuita, uma cópia da cessione de fabbricato já carimbada e assinada, né, pela questura, uma cópia do seu passaporte e, caso necessário, uma cópia da sua declaração de presença, caso você tenha entrado num voo que não foi, né, Brasil e Itália, caso você tenha feito escala em algum outro lugar. Falei isso no vídeo anterior. E aí, algumas comunes, quando você, né, for lá no ficha anagrafe, eles vão te pedir, tá, e cadê seu permesso de soggiorno? Porque, como eu falei, cada comune trabalha de um jeito, e aí, né, eles vão pedir. Você não precisa de permesso de soggiorno. Existe uma circular 32,
que diz, eu posso deixar ela também aqui na descrição, que diz que você, como estrangeiro, né, não precisa do permesso para dar entrada na sua residência. Então, se você for aí numa comune, né, que diga não, você tem que me trazer, esteja já talvez com uma cópia, né, dessa circular para mostrar lá pro oficial, sempre com muita educação, tá? Porque se você chegar lá e querer botar, né, botar bronca ali e tal, você vai ter problema. Então, lembrando que a gente tá aqui para fazer uma coisa que sim, a gente tem direito, mas o funcionário ali, né, ele já é um pouquinho assim, geralmente você vai pegar um funcionário que já é um pouquinho mal-humorado, então vá com calma aí, né, explica para ele que de acordo com essa circular você pode dar entrada na sua residência para fazer a sua cidadania sem precisar ainda do permesso, porque como eu falei, nós temos 90 dias para estar aqui como turista e fazer esse nosso reconhecimento. E aí você vai preencher todo o formulário ali, né? O oficial vai preencher e você vai voltar para casa e aguardar a visita do vigile. Ou como eu falei, no nosso caso, o vigile nem passou, a nossa residência já foi confirmada. Se o seu vigile não passar, depois de 45 dias, a sua residência é confirmada automaticamente. Uma dica que eu vou dar, que eu acabei falando, né, de como conseguir residência, mas não dei nenhuma dica específica, é você oferecer para o proprietário meses antecipados de pagamento, né? Calma, eu falei antes não pagar nada antecipado sem ver a residência, sem falar com o proprietário, né? Sem saber que aquela residência realmente existe. Agora, a partir do momento que tá tudo certo, que você falou com o proprietário, que vocês vão fazer um contrato, você pode pagar alguns meses antecipados. Foi o que nós fizemos no primeiro apartamento que a gente teve aqui em Torino. O proprietário ficou meio desconfiado, né? A gente ainda não tinha trabalho, aquela coisa e tal. A gente falou, não, calma, a gente vai no primeiro dia ali em Torino, a gente já vai sair em busca de trabalho. Eu acho que não vamos ter dificuldades, realmente não tivemos. Em 10 dias a gente já estava empregado. Eu falei para ele, mas para te ficar mais tranquilo, a gente te oferece 6 meses de pagamento antecipado. No final, a gente acabou dando 8 meses de pagamento antecipado, porque tem o calção e tudo mais. E aí o proprietário aceitou e depois viu que éramos boas pessoas e aí hoje a gente ficou até amigo. Então, é uma ideia, né, que você pode fazer para tranquilizar o proprietário e talvez assim ele dizer, ok, vou fazer o contrato de aluguel para você. E outra coisa super importante em relação à residência, deixe bem claro para o proprietário por que, né, você quer alugar aquela casa. Diga que é para o reconhecimento da cidadania italiana. Eu acho que mentir nunca é legal, então é bom você deixar, né, bem claro. E caso você queira ficar depois nessa casa, né, por mais tempo, enfim, diga pra ele, eu vou fazer reconhecimento e depois eu vou continuar morando aqui. Não vou alugar só por 3 meses, porque tem proprietários que não fazem isso. Alguns fazem, né, como foi o nosso caso quando a gente veio. Ela alugou pra gente sabendo que a gente ficaria só aquele período e depois sairia do apartamento. Mas alguns proprietários não fazem só para isso, então é bom deixar bem claro aí, né, quais são suas intenções nessa residência. Antes de fazer a sua residência, né, dar a entrada na sua residência, você vai fazer o seu codice fiscale, que é como se fosse uma espécie de CPF aqui da Itália. Você vai se direcionar até uma agência delle Entrate com o seu passaporte, uma cópia do seu passaporte, e você vai solicitar, né, ao oficial lá um codice fiscale. E aí você vai preencher lá os seus dados, né, nome, sobrenome, de onde você veio e tal. No campo que pedir comune de nascita, né, onde você nasceu, coloca Brasile, e na província você vai colocar EE, que é estado externo, né, que você veio de fora da Itália. E aí você vai colocar lá a data e vai levar esse formulário até o guichê quando você for chamado. Então, quando te chamarem lá no guichê, você vai entregar esse formulário preenchido, uma cópia do seu passaporte, né, como eu falei, tem que levar, e uma cópia da sua declaração de presença, caso você tenha feito ela. E aí, aqui pode acontecer a situação de o oficial te pedir o seu permesso de soggiorno. E aí, é bom você saber que você não precisa do permesso de soggiorno para dar a entrada, né, no seu reconhecimento. Então, você vai explicar para o oficial que você está aqui na Itália para fazer o seu reconhecimento de cidadania e que você pode ficar aqui 90 dias sem o permesso de soggiorno. E aí, quando ele te entregar, né, ali o papel, depois de ele fazer todo o procedimento que ele tem que fazer, confira os seus dados. Confira o seu nome, sobrenome, a sua data de nascimento, tudo. Não saia dali com erros nessas informações, tá? Porque senão depois é um processo chatinho e tal.
para você corrigir tem que esperar 24 horas, então é bom você conferir tudo ali na hora e sair já com tudo certinho. Então no vídeo de hoje era isso. O próximo vídeo a gente vai falar sobre dar entrada, né, nos documentos. Algumas comunes aceitam que você já dê entrada nos documentos enquanto a residência ainda não está confirmada. Já outras comunes não, você tem que aguardar essa confirmação da residência. Mas enfim, este vai ser o tema para o próximo vídeo, que sai na semana que vem. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando dessa série. Dicas são muito bem-vindas, me deixem aqui nos comentários. E como eu falei nos outros vídeos, qualquer coisa que eu tenha me esquecido de falar, eu também vou deixar aqui na descrição, junto com todos os links que eu prometi pra vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, principalmente quem está em busca desse sonho. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!